E aí, turminha do 7º ano, como é que vocês estão? Eu acredito que bem, né? Graças a Deus. Estamos bem, eu estou bem aqui. Acredito que você também, aí na tua casa, desde a nossa última aula, que foi na semana passada, que foi no Zoom. Aqui agora, nessa aula gravada, para a gente terminar aquele conteúdo. Lembra qual era o conteúdo? As 3 parábolas de Lucas 15. Vamos terminar com aquela pergunta que ficou aberta no final da aula da semana passada. Tudo bem? Vamos fazer uma oração, aí eu solto a vinhetinha e eu já retorno para a gente avançar e concluir essa lição hoje, tá bom? Vamos lá? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por teu cuidado e amor. Agora nos abençoe para que a gente conclua esse assunto, claro, colhendo, tirando dele também as lições mais importantes para a nossa vida. Assim pedimos a tua orientação, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, galera. Vamos retomar o nosso conteúdo, então. Eu vou só mudar de tela aqui, tá bom? Então vamos lá. Esse é o título do capítulo que vamos concluir hoje, capítulo 6 do livro SOS de Deus, ali na página 45. A gente também usou essa frase na última aula, né? Que esse capítulo de Lucas bem poderia se chamar o capítulo dos achados e perdidos, porque aí Jesus contou 3 parábolas. Lembra quais eram as 3? A parábola da ovelha perdida, está ali entre os versos 3 e 7 do capítulo 15. Depois também Jesus contou a parábola da moeda perdida, está essa dentro dos versos 8 até o 10. E a terceira parábola é a mais extensa, a mais cheia de detalhes, a mais elaborada. Aí também as 3 dentro do capítulo 15 de Lucas, né? Essa entre os versos 11 e 32, ok? Por que Jesus contou essa parábola? E isso é um fato, esse é um conhecimento importante. A gente sempre tem que entender a motivação que esteve por trás daquilo que foi contado, para a gente compreender bem o significado, o que Jesus queria dizer com isso. Quando ele contou essas 3 parábolas, lembre-se que ele estava respondendo a uma crítica dos fariseus e da liderança religiosa que estava recriminando Jesus, apontando para ele, como se fosse um erro, o fato de ele comer com pessoas que os fariseus classificavam como, lembra? Pecadores. Quem eram esses que eles consideravam pecadores? As pessoas indignas, como cobradores de impostos, publicanos, que era a mesma coisa, tidos como traidores, porque trabalhavam para o Império Romano cobrando do seu próprio povo para dar nas mãos do inimigo, né? De fato eram como que traidores, né? Agora, os fariseus achavam que essas pessoas não tinham direito de perdão, de mudança de vida, de salvação. Eles os excluíam, como também leprosos, doentes, pessoas de má fama, mulheres de moral indigna. Mas Jesus não partilhava, claro, desse preconceito. Jesus, na verdade, estava lá para salvar a todos. Inclusive, numa certa ocasião, ele usou a frase: eu vim para aqueles que estão doentes. O médico vai para os que estão doentes, não para os sãos. E ele disse assim: eu vim salvar o que está perdido. E esses eram os perdidos. Jesus veio salvá-los. Então, um dia, Jesus estava comendo com eles, partilhando de uma refeição. Olhando para essa cena, os fariseus apontaram o dedo para Jesus, para os seus discípulos, e disseram: por que vocês comem com pecadores? Por que você, Jesus, se assenta na mesa e partilha alimento com esse tipo de gente? Por que você faz isso? Você quer se dizer Messias? Será que o Messias faria isso? Claro que o Messias faria. A compreensão daqueles fariseus estava completamente errada, galera. E foi em resposta a essa crítica dos fariseus, porque Jesus se relacionava e até comia com pessoas que eles classificavam como indignas, que Jesus contou as 3 parábolas. Então, quando você olha para as 3 parábolas, você vê em todas elas os 3 elementos desse diálogo que deu origem às 3 parábolas. Quais são os elementos? Os fariseus, que criticavam, Jesus, que era o criticado, e as pessoas, os pecadores, que eram os rejeitados pelos fariseus, não por Jesus. Pegou a ideia? Lembra disso da última aula? Então, os que criticavam, os fariseus, e a liderança ali, os outros líderes religiosos, Jesus, que era o criticado, e as pessoas indignas ali, que eram os rejeitados pelos fariseus, e o foco da salvação de Jesus. Na parábola aqui da moeda perdida, por exemplo, eu vou pegar aqui o marcador. Nessa parábola aqui da moeda perdida, quem representa quem aqui, né? A quem os símbolos da parábola representam? O pastor é fácil de entender, é Jesus. O pastor é Jesus.
A ovelha perdida são as pessoas indignas. São lá os publicanos, os cobradores de impostos, os doentes, as prostitutas, aqueles que Jesus estava querendo salvar e que os fariseus rejeitavam. E as 99 ovelhas que ficavam no curral, ou que ficaram no curral protegidas, quem eram as 99 ovelhas? Eram os fariseus, aqueles que estavam se enxergando como salvos e protegidos no curral. Né? Jesus também tinha um carinho por eles. Na parábola, o pastor cuida das 99, deixa elas protegidas no curral, mas não ignora a perdida, vai atrás da perdida. Era o que os fariseus não queriam. Mas Jesus ele cuidava tanto de um grupo quanto do outro. A parábola, lembra, termina com a alegria do pastor, porque havia encontrado sua ovelha, e Jesus termina dizendo: há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que estão salvos. Tá bem? Na parábola da moeda perdida, quem é a mulher? A mulher representa Jesus, que está ali em busca do perdido. A moeda que se perdeu representa a mesma coisa que as ovelhas, são os rejeitados. E as 9 moedas, ela tinha 10, perdeu uma, né? As 9 são os fariseus, que se achavam salvos, assim como as 99 que estavam no curral. E a mulher tinha cuidado das 10 e não queria deixar aquela única perdida. Ela tinha que ter todas as 10 consigo. Então Jesus não estava também rejeitando os fariseus. Assim como Jesus queria salvar aqueles que precisavam de ajuda, publicanos, cobradores e prostitutas e ladrões e tudo mais, os fariseus também precisavam de ajuda, porque eles tinham um coração cheio de orgulho e não queriam partilhar aquilo que Deus havia confiado a eles, que era a mensagem da salvação, do perdão e da graça. Então, Jesus tinha que salvar todo mundo ali. Né? E a parábola do filho pródigo, a mais elaborada, o pai representa, claro, Jesus, o filho mais novo, os rejeitados, e o filho mais velho era os fariseus e a liderança ali que estava criticando Jesus. Essa parábola é mais cheia de elementos, eu já expliquei ela na última aula, e na última aula, depois de ter falado sobre as 3, eu chamei a sua atenção para essa daqui, ó. Para essa parábola, que é a parábola da moeda perdida. O que ela tem de especial? Se você pensar na parábola da ovelha, o curral onde estão as 99 ovelhas pode ser indicado numa aplicação nossa aqui com a igreja, onde as pessoas estão ali protegidas, onde os fariseus estavam protegidos, entendeu? Eles estavam ao alcance do pastor. Na parábola da moeda perdida, a casa onde ela estava pode representar a igreja. Na parábola do filho pródigo, a casa do pai, de onde o filho mais novo decidiu sair, também pode ser pensado como a igreja. O filho se perdeu porque saiu da casa do pai, porque saiu do convívio com aqueles que pensavam como ele, porque saiu do convívio da igreja. Então, olha, o curral pode ser a igreja, a casa da mulher, a igreja, a casa do pai, a igreja. Qual o aspecto diferente aqui na parábola do meio, galera? É que na parábola da ovelha perdida, a ovelha se perde porque saiu da igreja, nessa aplicação que estamos fazendo, né? Na parábola do filho pródigo, o filho ele se perde porque ele também saiu da igreja. Mas na parábola da mulher que perdeu a sua moeda, na parábola da moeda perdida, essa moeda está perdida onde? Ela está perdida dentro da igreja. E foi aí que eu terminei a última aula. Alguém pode estar perdido dentro da igreja? Porque é isso que a parábola da moeda perdida mostra. Os fariseus, eles estavam perdidos também, não querendo ofertar salvação e a graça e a misericórdia para outras pessoas. E eles estavam ali como membros da igreja oficial da época, se achando salvos, mas com aquele coração cheio de orgulho e de arrogância espiritual, eles estavam perdidos. Quando é que alguém está perdido dentro da igreja? Pode alguém estar perdido dentro da igreja? Isso parece contraditório, não parece, gurizada? Pô, igreja é lugar de salvação. Como é que as pessoas podem estar perdidas dentro da igreja? Por 2 razões. Isso pode acontecer, tragicamente. Primeira razão, porque alguém pode até ir na igreja, regularmente, viu? Toda semana, todo final de semana, até mais de uma vez por semana.
Mas se ele não viver aquilo que a igreja ensina, o que resolve? Nada. Aí você tem os casos que talvez até conheça pessoalmente, de pessoas que na igreja são uma coisa e fora da igreja são outra. Pessoas que aparentam ser muito religiosas e cristãs e devotas e assim, sempre com uma conexão com Deus e tal, mas fora da igreja o papo é outro, tragicamente. As palavras são outras, o jeito de tratar as pessoas é outro, o trato nos negócios, de repente, nem sempre é honesto, entendeu? Quer dizer, lá parece muito santinho, mas fora ninguém diz que é religioso. Ninguém diz que é membro daquela igreja. O que adianta estar lá? Claro que tem que estar lá, mas tem que estar lá com a disposição de obedecer e viver aquilo que Deus ensina através da sua palavra e que a igreja ensina também. Então, uma situação que pode fazer com que alguém esteja perdido na igreja é apenas estar frequentando a igreja, mas não estar vivendo aquilo que a igreja ensina. Você está entendendo? A gente precisa viver. Olha, esse negócio de conhecer e não praticar é um dos maiores riscos que a gente vive na vida espiritual, sabia? Jesus, uma vez, terminando o Sermão do Monte, um sermão famoso lá no início do Evangelho de Mateus, ele contou uma historinha que talvez você já tenha ouvido. A historinha de dois construtores, um que construiu a casa na rocha e outro construiu na areia. Veio a tempestade, levou a casa que estava na areia, mas a da rocha ficou firme. Conhece essa historinha, né? No final, Jesus pergunta assim, na verdade, ele fala no começo já da história, né? Quem é o que constrói na rocha e quem é o que constrói na areia? E ele mesmo declara: quem constrói na rocha é quem ouve e pratica aquilo que eu falo. Quem constrói na areia é quem ouve e não pratica aquilo que eu falo. Não tem como estar salvo, não tem como estar seguro, não tem como ficar de pé. Então, se alguém vai na igreja, ouve e não pratica, ouve os sermões, ouve a pregação e não pratica, do que adianta? Ele vai estar perdido. Deus não vai fazer nada por ele porque Deus respeita a decisão dele. Deus não vai forçá-lo a nada. Tem que ser uma decisão individual. Então a primeira situação é essa: estar na igreja e não viver aquilo que é ensinado na igreja. Mas aí, galera, tem uma outra situação. E essa deve fazer a gente pensar ainda mais. A igreja pode não estar ensinando aquilo que está na Bíblia. Nesse caso, o problema seria com quem? Não com o indivíduo, mas com a instituição. Pastor, mas será que tem igreja que não ensina aquilo que está na Bíblia? Olha, se eu tivesse que tirar isso da minha cabeça, eu seria um louco de falar e talvez poderiam jogar pedra em mim dizendo: o que esse pastor está falando? Mas a essa pergunta, se tem igreja que não ensina o que está na Bíblia, infelizmente eu tenho que dizer que sim, não apenas por observação, mas por aquilo que Jesus mesmo disse. Olha esse versinho aqui, galera. Esse verso, dito por Jesus, ele apresenta uma situação que vai acontecer lá quando Cristo voltar. Mateus 7, 21 e 23. Olha o que Jesus fala, presta atenção, para você ver como não é coisa que eu estou tirando da minha cabeça. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Para um pouquinho aqui. Não é porque alguém fala Jesus, Jesus, Senhor, Senhor, que está certo e que vai entrar no céu. Você está entendendo? Não é só porque a pessoa fala no nome de Jesus, que crê em Jesus e que aceita Jesus, que isso é garantia de que tudo aquilo que ela fala ou faz está certo. Jesus mesmo disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Olha o que eu falei agora há pouco. Tem que praticar. Não é só falar eu aceito Jesus lá na igreja. Tem que fazer a vontade do Pai. Aí Jesus continua dizendo assim: muitos naquele dia vão me dizer, naquele dia lá na volta de Jesus: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Opa, para um pouquinho aqui de novo. Olha só o que Jesus está falando. Pessoas que diziam assim: olha, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos milagres. Isso não é coisa que muita igreja faz? Mas Jesus vai dizer assim: então lhes direi claramente, ou explicitamente, como diz outras versões: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O praticar o mal aí
está em oposição ao fazer a vontade do meu Pai, lá no início do verso. Vai para o céu quem confessa Jesus, quem fala que aceita Jesus e aceita de coração, e por isso faz a vontade de Deus. Faz a vontade de Deus encontrada onde? Aqui, ó, na Bíblia. Aqui está a vontade de Deus. Ok? Agora, aqueles que serão repreendidos por Jesus e vão ouvir assim, olha, dele, né? Eu não conheço vocês. Se afastem de mim, vocês que praticam o mal. Porque não praticam o bem que está aqui. E acabam não se identificando com Jesus. E até... Isso é um caso complicado, galera. Olha, isso aqui dá gancho para a gente pensar num monte de coisa, né? Aí você fala assim, pastor, mas se não era Jesus que estava com eles, e se não era Jesus que os conhecia, como é que eles faziam o milagre? Como é que eles expulsavam o demônio? Como é que eles profetizavam? E aí? E aí, José? Diz o ditado, né? Como é que resolve isso? Ó, vou falar um negócio sério para vocês aqui, hein? Não se assuste com o que eu vou falar. Mas você sabia que o anjo rebelde, Satanás, ele também tem poder para fazer essas coisas? E eu não estou falando só de ilusão, não. Ele pode também criar ilusões. Mas ele tem poder. Ele tem poder para colocar a doença e para tirar a doença. Ele tem poder para criar situações dentro das quais as pessoas olhem e digam assim, uau, isso aqui é de Deus. Só que a pessoa não está conectada com Deus, a pessoa não está com clareza para identificar aquilo e acaba sendo enganada. Então deixa eu falar uma coisa, infelizmente, existem até igrejas que não ensinam aquilo que está na Bíblia. Pastor, mas uma pessoa estaria perdida por estar lá? Olha, Deus, ele trabalha com todos. E um dia, se a pessoa é sincera, ela vai perceber que está no lugar errado. E se ela for sincera, ela vai procurar o lugar certo para estar. Entendeu? Agora, claro, se uma pessoa tem clareza de que aquilo que uma igreja faz não coincide com o que está na Bíblia, e ainda assim, sabendo que está errado, permanece lá, é claro que ela também vai estar perdida. Mas tem muita gente que não sabe, e um dia vai saber, porque Deus trabalha com todos, e sendo sinceros de coração, vão sair de alguma igreja ou outra que talvez esteja errada desse jeito, e vão procurar as igrejas que correspondem com a verdade de Deus, ou a igreja que corresponde com a verdade de Deus. Compreende? Então, eu sei que é meio pesado pensar nisso, mas é exatamente. A gente tem que refletir sobre isso. Olha, alguém pode estar perdido ou porque não vive o que a igreja ensina, ou porque a sua igreja não ensina o que está na Bíblia. E aí você pode fazer a pergunta, né? Uma pergunta assim, óbvia. Será que a minha igreja ensina o que está na Bíblia? Sabe quem pode responder isso, galera? Só você. Pastor, mas e a tua? Ah, você vai dizer que a tua tá, né? Porque a tua, você tá aí, tá? Pastor dessa igreja? Eu vou dizer, claro, né? Você acha que eu estaria numa igreja na qual eu acreditasse que não tem a verdade? Você acha que eu ia estar numa igreja onde eu sei que não estaria ensinando aquilo que está na Bíblia? Claro que não. Eu creio que a igreja onde estou está ensinando aquilo que está na palavra e que está certa. Agora, a minha convicção vale para você? Claro que não. Isso vale para mim. Eu tenho que ter uma convicção própria. E você tem que ter uma convicção própria sobre a tua situação, a tua igreja. Você crê e você tem certeza que tudo que ela ensina está na Bíblia? Para você ter essa certeza, você tem que fazer uma coisa: estudar a Bíblia. Não dá para você se basear só naquilo que as pessoas falam, nem naquilo que o seu pastor fala. Desculpe, com todo respeito a ele, eu não o conheço. Eu estou querendo dizer o seguinte, que a nossa consciência, ela tem que ser guiada, precisa ser guiada por Deus falando a nós, através da palavra. Entendeu? Eu não posso confiar naquilo que alguém me fala. Pode ser até o maior líder religioso, pode ser eu, pode ser outro pastor, pode ser o padre, pode ser qualquer um. Eu não posso. A minha consciência é algo entre eu e Deus. Então eu tenho que ter a minha convicção. Galerinha, do 7º ano, cada um de vocês tem que ter certeza, por estudar a Bíblia, de que aquilo que a igreja de vocês ensina está lá, no livro sagrado de Deus. E se você estudar a Bíblia e entender que a tua igreja está falando tudo certinho de acordo com o que está na Bíblia, amém, fique lá e fique feliz, entendeu? Agora, alguém pode, de repente, imaginando assim, e se alguém descobrir que não está tudo certinho? Aí é uma situação que não é muito fácil. Aí essa pessoa teria dois
Problemas. Qual? Primeiro, coragem para sair. Nem sempre é fácil. E outro problema, para onde ir? Porque se ela sai de uma igreja que ela descobre que não está ensinando a verdade, para onde ela vai? Ela tem que ir para uma igreja que está ensinando a verdade. Aí, é claro, ela tem que fazer esse exame da Bíblia, ela tem que entender o que está na Bíblia e comparar uma coisa com a outra. Ó. Comparar o que está na Bíblia com aquilo que está na igreja. Entendeu? E quando ele encontrar uma igreja que se harmonize completamente com aquilo que diz a Bíblia, ali ele deve ficar de coração e Deus vai abençoá-lo ali também. Entendeu? Então, a gente deve pensar nisso. Eu queria só provocar você, tá bom? Tenha essa certeza. E para ter essa certeza, você tem que estudar a Bíblia. Então procure saber aquilo que a tua igreja ensina e aquilo que a igreja e aquilo que a Bíblia ensina. E faz esse trabalho de encaixar peças para ver se elas de fato se encaixam, né? Se elas estão ali em harmonia uma com a outra. Tudo bem, galera? E que Deus abençoe você. Que você esteja de coração aí completo, sabendo que onde você está corresponde com aquela verdade maravilhosa que tem na Bíblia, tá bom? Que você tenha essa certeza, e precisa ter, e repito, para ter, tem que estudar a Bíblia, tá bom? E comparar com aquilo que a sua igreja ensina, com as doutrinas da sua igreja, tá certo? Que Deus te abençoe. Assim concluímos essa lição aqui do SOS de Deus, capítulo 6, e a gente fica pronto para a próxima. Esteja atento aí ao roteiro do Eclés, ok? Esteja atento ao roteiro do Eclés, deixa eu voltar aqui. Veja as tarefas para que você não perca nada e poste sempre no prazo. Um abraço, até a semana que vem. Vamos terminar com uma oração? Vamos lá? Senhor e Pai, por favor nos abençoe, que a gente esteja andando sempre em Teus caminhos e que o Senhor dê a todos nós, a todos os alunos e as famílias deles, essa clareza de que estamos num lugar, numa igreja, onde a Tua verdade bíblica é completamente ensinada, onde há harmonia total entre doutrinas da igreja e os ensinos bíblicos ensinados por Jesus. Por favor, Deus, nos dê essa certeza de estarmos em Teus caminhos, para que quando Cristo voltar, claro, estejamos entre aqueles que estarão prontos para subir contigo para o céu. Por favor, perdoa os nossos pecados, se temos feito alguma coisa de errado, se temos deixado de viver as verdades que conhecemos, né, que aprendemos na igreja. Que o Senhor nos ajude a viver com sinceridade aquilo que aprendemos da Tua palavra. Nos proteja até a semana que vem, em nome de Jesus. Amém. Tchau, galera. Fiquem com Deus, tá? Até a semana que vem. Um abraço.